Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 8h27. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo. E nós vamos falar sobre vários assuntos importantes para o Estado e para o funcionalismo público. Mato Grosso agora está numa corrida de barreiras para a questão do empréstimo que possa ser feito junto ao Banco Mundial para pagar a dívida do Bank of America, porque isso aliviaria os cofres do Estado em 160 milhões em setembro, né? Mais ou menos isso, né? Isso, Antero. Bom dia, secretário. Como é que está essa luta e essa corrida aí que tem uma semana para resolver o problema só, é isso? Bom dia, Antero. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem agora. De fato, é uma maratona, né, Antero? Nem é uma corrida, é uma maratona com obstáculos. A gente enfrentou aí 2 idas ao Supremo Tribunal Federal. Esperamos agora, nessa reta final, temos mais uma semana, que é o prazo que temos para comprar os dólares para fazer o pagamento dessa outra dívida com o Bank of America. Essa parcela vai ficar em torno de 154 milhões de reais. Se nada ocorresse, quer dizer, se nós não conseguirmos assinar o contrato com o Banco Mundial entre os dias 3 e 5 de setembro. Você conhece bem esse movimento agora, a gente conversava em off aqui, já tivemos autorização da STN, parecer, da Procuradoria da Fazenda Nacional, agora está na mesa do ministro Paulo Guedes para ele encaminhar para a Casa Civil e colher a assinatura do presidente da República para encaminhar ao Senado Federal. Como é uma operação de crédito externa, depende da autorização do Senado Federal. Aí passa, você conhece isso muitíssimo bem, tem que passar ainda fazer a leitura na mesa, passar pela CAI, né, pela Comissão de Assuntos Econômicos, plenário, e volta para a Procuradoria assinar o contrato. Plenário se não houver recurso. Ela pode, se os senadores de Mato Grosso requererem que ela seja terminativa na comissão, ela não precisa passar no plenário. Ela pode não passar no plenário e não havendo recurso. E nesse sentido é fácil fazer o acordo naquela casa. Só tem uma preocupação, porque hoje pela manhã você deu uma entrevista na TV Vida Real dizendo que o prazo é dia 3. Isso. Desde a época em que estive senador, a Comissão de Assuntos Econômicos, e nunca mudou isso, ela se reúne às quartas-feiras. Por exemplo, hoje ela está fazendo a reunião. E a reunião começa lá às 9 horas da manhã, ou seja, já começou. Isso. O governador tem dialogado muito com os senadores Jaime, senador Wellington, a senadora também Selma, e falou com o senador presidente, o Davi Alcolumbre, que conversou com o senador Omar, que é o presidente da CAI, que ele faria uma reunião extraordinária. E assim que chegasse, para permitir então que fosse feita pelo menos a leitura e a designação do relator na comissão, para que aí sim, na próxima semana, ou ainda nessa semana, se possível for, na terça-feira da próxima semana no máximo, houvesse a votação. E aí voltaria na quarta-feira para a Procuradoria e nós assinaríamos o contrato entre quarta e quinta da semana que vem. Enfim, os nossos prazos são muito curtos, tivemos muitos problemas, Antero, e de fato agora é contar aí com a Casa da Federação Brasileira, que é o Senado Federal. Não, tem que fazer chegar lá, se chegar lá está resolvido. Isso, esse é o nosso principal desafio. Se chegar ao Senado Federal hoje ainda. É o que nós trabalhamos. O governador está muito empenhado nisso. Se chegar lá, está resolvido, apesar do Fávaro. É verdade, se eu sou o governador Mato Grosso, tinha demitido o Fávaro ontem. Não, nesse momento, o Estado, por uma bola, pela bola 7, quem joga sinuca sabe o que é bola 7. Esculhambar a senadora Selma, nesse momento, cara, sendo secretário de governo do Estado de Mato Grosso em Brasília, cuja principal função é relacionar com... Mas tudo bem. Cada cabeça uma sentença e o Fávaro sabe o que faz. Nós esperamos agora também, apelamos e tenho certeza que os senadores vão entender que esse não é um projeto do governo, é um projeto importante do Estado, do servidor público, é uma agenda importante para o contribuinte de Mato Grosso, para ficar mais exonerado do ponto de vista de gastar dinheiro pouco os próximos 3 anos e meio, Antero. Os próximos 3 anos e meio nós pagaríamos algo em torno de R$1 bilhão para o Banco Americano. Nós vamos deixar de pagar esses recursos, alongar a dívida com um juro mais barato. Quer dizer, isso vai trazer dinheiro para a saúde, para a educação. A nossa economia é em torno de R$700 milhões nos próximos 3 anos e meio
para gastar em saúde, educação e segurança pública. Enfim, é uma agenda que interessa a todos os mato-grossenses. Eu entrevistei aqui nesta semana, né, na segunda-feira, o senador Wellington Fagundes. O senador Wellington Fagundes me garantiu aos ouvintes da Capital FM, em entrevista aqui, que ele e o senador Jaime estiveram com o ministro Paulo Guedes, que o ministro Paulo Guedes assegurou, fazendo uma relação com a votação da reforma da Previdência, fazendo de que a liberação será depois da reforma da Previdência, que ele libera este ano R$1 bilhão do FEX. O senhor parece estar mais pessimista, né? Antero, eu estou trabalhando com a realidade, com dados concretos, né? Saiu a semana passada um parecer, né? Foi do Tribunal de Contas da União. Até antes de entrar aqui no estúdio, estava falando com o conselheiro Luiz Henrique, né? E repassando também para o nosso Tribunal de Contas, enfim, é um assunto importante para mim, para que os nossos órgãos de controle apreciem, o parecer que foi dado pelo TCU. Óbvio que ainda não subiu ao plenário, não é uma deliberação definitiva, só um parecer técnico, mas muito contundente, dizendo que os estados exportadores de produtos primários que foram afetados pela Lei Candir não teriam mais direito ao ressarcimento, porque, em tese, aí são duas premissas, Antero, que são absolutamente equivocadas do ponto de vista técnico, né? Uma dizendo que nós já temos mais de 90% do ICMS arrecadado no destino. Significa o quê? Qual foi a promessa dada pelo Constituinte lá em 2003, quando editou uma emenda à Constituição, a emenda à Constituição número 42. Colocou que quando tivesse já 80% no destino, a arrecadação do ICMS, quer dizer, onde são consumidos os produtos, não precisaria mais haver a compensação pela União aos estados exportadores. Quer dizer, os estados já estariam com a sua arrecadação de ICMS substituída pela transmissão do ICMS arrecadado na origem, onde os produtos são fabricados, para onde eles são consumidos. Basicamente é isso. O que eles consideraram nessa conta, Antero? Eles não consideraram o balanço interestadual do que São Paulo manda para Mato Grosso. São Paulo manda com 7% para Mato Grosso e São Mato Grosso tributa em 17%, tributa a diferença de 10%. São Paulo fica com 7%, Mato Grosso fica com 10%. Se você pegar essa relação, ainda fica em São Paulo algo em torno de 35% a 40%. Estou pegando São Paulo como exemplo. Então, não fica 80% em Mato Grosso e em nenhum outro estado da federação. O que o TCU fez? Ele inseriu nessa conta o que é arrecadado nas operações internas de ICMS. Ora, a arrecadação de ICMS nas operações internas, quer dizer, aquilo que é fabricado dentro de Mato Grosso e consumido dentro de Mato Grosso, não pode entrar nessa conta. Porque não teria sentido você falar do balanço interestadual, que é exatamente para diminuir as desigualdades regionais. Sul e Sudeste são mais envolvidos, são estados produtores e ficam com parcela do recurso dos bens que nós consumimos aqui em Mato Grosso e nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O que a Lei Candir fez, e a emenda lá em 2003 fez, foi sabiamente dizer o seguinte: olha, você, União, não está mais obrigada a fazer a compensação dos estados quando você cumpriu o teu papel de regulador aí dos repasses entre os estados, de diminuir o que os estados produtores, no caso de produtos industrializados, ficam com eles na origem do ICMS e colocar isso mais no destino onde os produtos são consumidos. Até hoje não fizeram isso. E não fizeram, você sabe, a bancada dos estados do Sul e Sudeste são muito fortes, sobretudo na Câmara. E não deixam passar qualquer regulamentação nesse sentido que altere esse quadro. Então, isso não se alterou. Nós ainda, quando você consome um copo aqui da Nadir Figueiredo, esse copo é fabricado em São Paulo. 7% do ICMS sobre esse copo, ele fica ainda lá no estado de São Paulo e nós pagamos esse ICMS para São Paulo. Né? E esse quadro não se alterou na Federação Brasileira, tanto que nós estamos discutindo uma reforma tributária agora. E, infelizmente, o TCU, utilizando essa premissa equivocada, ele não considerou apenas as operações interestaduais. E o outro ponto, Antero, que aí, sinceramente, me causa até surpresa, eles colocaram que houve, de 2003 para cá, né, da Lei Candir para cá, da emenda constitucional para cá, um aumento das importações e, consequentemente, os estados participaram mais do ICMS, porque incide ICMS sobre bens importados, os estados participaram mais sobre esse produto da arrecadação do ICMS. Antero, o que Mato Grosso importa? Nós não temos portos aqui,
Quem importa são os portos de São Paulo, continuamos lá. Quem arrecada, então, ICMS sobre importações é São Paulo, com Porto de Santos, é Vitória, no caso do Espírito Santo, é o Rio de Janeiro, né? São os estados litorâneos, o Paraná, com a Paranaguá, Santa Catarina, que também tem um porto bastante importante. Veja, Mato Grosso não arrecada ICMS sobre importações. Quer dizer, nós somos Estado, por duas premissas absolutamente equivocadas. A primeira, que ainda continua lá na origem, o ICMS sendo arrecadado pelos estados produtores e industrializados, que há 50 anos, desde quando tivemos o ICM, o antigo ICM criado há 50 anos atrás, nós deixamos parcela do dinheiro dos mato-grossenses ainda nos estados industrializados. E também agora com essa do ICMS sobre as importações. Então, com base nesse parecer técnico, eu acho muito difícil, e aí é um ponto que nós vamos enfrentar. Na sexta-feira estarei em Brasília, na comissão do secretário de Fazenda dos estados mais interessados na Lei Candir, que são os que mais perdem, para que nós façamos esse debate sobre esse documento e vamos apresentar o TCU para que o TCU, com os seus ministros, se sensibilize e julguem isso rápido. Porque muito dificilmente haverá um repasse a Mato Grosso se você tem um julgamento pendente na Corte de Contas, quer dizer, no órgão de controle, que vai julgar as contas do ministro da Economia dizendo que ele não tem que pagar. Quer dizer, certamente agora ele deve usar esse argumento. Nós usaríamos aqui, fala, olha, se o TCE está dizendo num parecer técnico que não tem que pagar, vamos aguardar o julgamento. Então nós acredito na palavra do ministro da Economia, claro, jamais desconfiaria, mas nós temos esse obstáculo técnico que eu tenho certeza que a equipe técnica dele, quando for apertar o botão para pagar 850 milhões de reais de 2018, 2019 do FEX para Mato Grosso, antes disso ele vai querer consultar o TCU para ver se está tudo ok em relação a essa cláusula resolutória que eu mencionei agora em relação aos 80% do destino. E aí, se isso não tiver resolvido no TCU, a resposta pode ser negativa e frustrar Mato Grosso. Nós estamos trabalhando para remover mais esse obstáculo para que nós tenhamos aí esses 850 milhões, Antero. Eu já pensei o pior sobre o TCU. Eu já achei que o TCU só emitiu esse parecer orientado pela Fazenda. Os técnicos da Como as coisas mais ou menos funcionam no país. Você é muito experiente, sabe disso, Antero. O Ministério da Economia, quando você dialoga, e eu dialogo muito com os técnicos do Ministério da Economia, da Secretaria do Tesouro Nacional, em reuniões, eles já disseram isso, né? Esta é uma posição da equipe técnica. Desde o ano passado, a secretária do Tesouro Nacional era a secretária Ana Paula Vescovi. Ela já mencionou em reunião que ela entendia que, antes do parecer, que os estados já arrecadavam 80% no destino o ICMS, né? E nós, obviamente, nós temos a nossa posição, os estados todos mencionaram, não, isso ainda continua entre 60% e 65%, não chegou aos 80%, senão nós estaremos com um patamar de arrecadação em Mato Grosso e ICMS muito maior. Como eu citei o exemplo, o Copo Nadir não poderia ficar 7% em São Paulo. A nossa conta é que a alíquota teria que ser, no máximo, 4% para os estados produtores, Antero. E nós estamos a 7%. Tem uma pergunta aqui do Luciano dizendo o seguinte: bom dia. De uma forma geral, qual a consequência da não aprovação do empréstimo para o Estado e para a sociedade? Bom, eu já citei aqui no início uma boa pergunta para os próximos 3 anos. Luciano que está perguntando. O Luciano. Uma boa pergunta, Luciano. Para os próximos 3 anos e meio, nós vamos ter que gastar, se esse empréstimo não sair, nós vamos ser obrigados a gastar 700 milhões de reais dos cofres públicos para pagar uma dívida, num período em que o Estado está em recuperação fiscal, né? Recuperando a sua força econômica, se reequilibrando. Então, esses 750 milhões de reais fará muita falta nos próximos 3 anos e meio, né? Isso, portanto, no médio prazo, né? Nós estamos falando de dinheiro que pode ir para a saúde, para a educação e para a segurança pública. E no curtíssimo prazo, nós estamos falando aí, em 2019, de gastar a mais do que estaria previsto se nós conseguíssemos fechar com o Banco Mundial 100 milhões de reais, né? Então, isso é muito significativo também. Esses 100 milhões de reais é quase 25%, 20% do 13º dos servidores públicos, só para dar uma conta e uma dimensão do que representa 100 milhões de reais para os cofres públicos. Nós economizaríamos, neste ano, Antero, 100 milhões de reais. Então, respondendo a pergunta, no curto prazo, em 2019, 100 milhões de reais de economia para Mato Grosso, o que é muito significativo, sobretudo com os desafios que a gente tem até o final do ano, e no médio prazo, que são os próximos 3 anos e meio, até 2022, é uma economia, né, que nós vamos deixar de pagar um banco e colocar para prestar serviços públicos 750 milhões de reais. Então, Luciano, esse empréstimo, de fato, ele é muito importante para o cidadão mato-grossense. Você não está transferindo o problema para o futuro governador? Quer dizer, você está deixando de pagar agora no governo Mauro Mendes, mas vai voltar a pagar no próximo governo. Aí vai voltar a pagar a juros menores,
a juros menores, com condições muito mais favoráveis, com risco diluído, porque agora no Brasil, você sabe, e todos que estão acompanhando a cena internacional, nós estamos avizinhando aí uma crise internacional da disputa entre Rússia, China e Estados Unidos. Enfim, pode ter uma recessão, a China já cresce a um ritmo mais lento, então você tem uma demanda pequena na China, obviamente isso aí impacta os países que são fornecedores da China, isso pode trazer aí uma recessão global. Então, isso você pode ter um aumento exponencial do dólar. E tendo isso, Antero, imagina só, nós com 250 milhões de dólares para pagar nesse curto espaço de tempo, com esse cenário turbulento que se avizinha. O que nós estamos fazendo é diluir o risco. Nós estamos colocando essa operação para 20 anos, as prestações elas passam a ser mensais, no valor de mais ou menos $1 milhão, né? E nós colocamos agora a possibilidade de você ter dolarizada ainda a prestação? Você ter hedge cambial, coisa que agora não tem, né? Nós temos a possibilidade agora de você fazer a trava do dólar. Isso está colocado explicitamente no contrato com o Banco Mundial, coisa que nesse contrato atual não tem. Então nós trocamos uma dívida de 250 milhões para vencer em 3 anos, que ela poderia ficar muito maior do que R$1 bilhão, por uma dívida em 20 anos, com um juro menor, dando condição do Estado, nesse período de recuperação, se fortalecer do ponto de vista fiscal e econômico, e dando aí a possibilidade do Estado se proteger ao longo dos próximos 20 anos, fazendo o hedge cambial. E o hedge cambial é o quê? É um seguro, né? Você trava o dólar a 3,80, por exemplo. Se ele ultrapassar, você vai pagar para a instituição financeira 3,80. Vamos supor que o dólar esteja 4,20 no momento do vencimento da parcela. Você continua pagando os 3,80. Então, isso você pode fazer nesse contrato e você faz por períodos curtos. Quem trabalha nesse setor sabe que o hedge cambial você pode fazer para, no máximo, sobretudo aqui no Brasil, até 24 meses. Então, por exemplo, avaliando cenários, em janeiro de 2020, nós podemos fazer uma proteção cambial a um dólar de 3,80, 3,85 para os próximos 2 anos. E isso daí vai dar ainda adicionalmente uma economia no momento complicado do cenário internacional, sendo que com a dívida atual nós não poderemos fazer isso e estamos submetidos aí a um risco numa parcela muito alta, quer dizer, gastar dinheiro no momento que a gente não pode, né, que a gente tem outros desafios para organizar o Estado, gastar o dinheiro com o banco e gastar ainda num período em que você pode ter uma variação cambial sem poder proteger. Vou botar o parecer do Tribunal de Contas da União. O parecer do Tribunal de Contas da União, o Estado já conhece ele? Conhece. Ele é demonstrado aritmeticamente que o Estado já tem 82%? Que já tem acima de 80%, no destino, dentro daquelas premissas equivocadas. Mas está demonstrado aritmeticamente. Ele considera, para ele considerar 80%... E o Estado já respondeu isso? Nós vamos responder, Antero, na sexta-feira, os estados vão coletivamente apresentar um documento técnico ao TCU e ao Supremo Tribunal Federal. Mas não tem que ser, nesse caso, Estado por Estado? Será Estado por Estado, mas consolidado num documento único, para demonstrar que é uma defesa da Federação Brasileira contra esse entendimento da equipe técnica do Tribunal de Contas da União. Não no próprio Tribunal de Contas. Não, será no Tribunal de Contas da União, e como está judicializada essa questão, nós vamos levar também ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Que é o relator do caso. Que é o relator do caso, é uma ação direta por omissão, aquela ação que foi dada a decisão que deu um prazo, deu prazo de 24 meses para o Congresso Nacional legislar. Me disse que o coordenador da bancada, sentado aí na cadeira que o senhor está, o deputado Nery Guerra, de que é negativo, eles vão pagar sim o FEX, e que se eles não pagarem o FEX, e que a Câmara dos Deputados vai votar, só está esperando terminar a reforma da Previdência, vai votar sim a lei proposta pelo Hérito Fagundes, mexendo inclusive nesses índices, o que daria 1 bilhão e 100 por ano para Mato Grosso. Bom, o Congresso ele tem um poder de conformação legislativa grande, né, de decisão. Ainda disse para ele assim, mas deputado, porque nesse momento é o seguinte, qual é o argumento que eu usei com ele? Falei, o senhor é coordenador da bancada de Mato Grosso e o senhor é da Frente Parlamentar da Agricultura. É um dos grandes líderes, por sinal, pelo fato de ter sido ministro. Perfeito, da Frente Parlamentar da Agricultura. Nesse momento, o agronegócio que ficou brigando aqui com a Assembleia Legislativa por besteirinha, esse projeto nacional arrebenta o agronegócio. Ao extinguir a Lei Candir, ao mandar os estados cobrarem há um risco enorme, 3%. Perfeito. Há um risco enorme. Entendeu?
Falei, e aí, vocês vão assistir isso? Ele falou, não, nós vamos votar e vamos exigir essa contrapartida e vamos manter a Lei Candir. Eu falei, mas não é isso que tem dito o Ministério da Fazenda. O ministro Paulo Guedes não vota lá. O nosso problema, agora você vai me entender bem aqui, que esse ponto dos 80% do ICMS no destino, que o TCU acabou de dar esse parecer técnico, Antero, está na Constituição. Então, lá diz na Constituição, na emenda constitucional, está lá no artigo 91 do ato das disposições constitucionais transitórias, que quando atingir 80% no destino, você não teria, a União não teria mais a obrigação, o dever de pagar. Então, como uma lei vai dizer algo em sentido contrário àquilo que o Tribunal de Contas da União está dizendo que já se implementou? Essa lei poderia ser tida como inconstitucional, né? Assim, a gente tem problemas jurídicos aí, eu vejo, se não houver a alteração desse entendimento do TCU, por mais voluntarismo que a gente tenha em relação a isso no Congresso Nacional. Tá, secretário, vamos fazer um ping-pong aqui, porque nós temos 12 minutos, 10 minutos de programa, né? Bom dia, Antero e equipe. Antero, há mais ou menos 20 dias o governador esteve nesse programa quando foi feita uma pergunta para ele a respeito dos valores das taxas cobradas por documentos de veículos em atrasos. Quando ele aconselhou a pessoa que fez a pergunta para aguardar 15 dias, que teria uma decisão, onde seria revisto e com certeza ficaria mais barato o pagamento. Tem isso? O que tem, acabamos de divulgar aí um refis e também um regular, que é no caso dos créditos tributários, ICMS, IPVA, e também tem o regularize, né, para dívidas não tributárias. Então, peço para verificar aí na secretaria e mesmo na procuradoria, não sei onde se encontra o débito, para resolver a situação. Tá. A questão do 13º salário dos servidores. O governador diz que está garantido, que não precisa preocupar com isso. Estamos trabalhando muito, Antero, com todas as premissas aí, tanto num grande refis que a gente vai divulgar agora, um trabalho do CIRA, para que nós tenhamos aí o provisionamento dos recursos necessários para até o dia 20 de dezembro, o dinheiro está na conta do servidor público. Tem um áudio aqui para perguntar para o senhor. Boa tarde, tudo bem, São Antero? Quem está falando aqui é o Fernando. São Antero, eu estou sabendo que o Galo vai ser entrevistado por vocês hoje. Eu gostaria de saber por que e por qual motivo ele está colocando todos os IPVAs na dívida ativa, até mesmo desse ano, com 1 ou 2 meses de atraso, já está colocando na dívida ativa. Aí eles pedem para parcelar, a gente parcela o documento, não consegue retirar porque tem que ser pago o último. Enquanto não pagar o último, não consegue pegar o papel para poder rodar. E hoje, esse ano, agora, já começou, ele já colocou os IPVA tudo na dívida ativa. Aí você entra no site da dívida ativa, está fora do ar. Aí você entra no site da Cefaz, não consegue emitir, porque a Cefaz já mandou para a PGE e a PGE não lançou no sistema ainda, quer dizer, a gente não consegue pagar. Aí me fala que o Estado não tem como pagar o funcionário, não tem como pagar nada, mas como que pagam? Um dos maiores arrecadadores que tem a Cefaz, que é a IPVA, eles não conseguem arrecadar, eles não conseguem nem emitir boleto. E por que não faz um mutirão aí, em vez de tomar carro do povo que trabalha? Hoje o transporte público não funciona. Por que não fazer um mutirão de IPVA, tira juro e multa e faz isso aí? Agora a PGE está igual um agiota do povo mato-grossense. Se atrasou 30 dias, tem que pagar 10% de juros. Nem a agiota cobra 10% de juros, Antero. Eu gostaria que ele pudesse falar para nós sobre isso. Muito obrigado. Eu só queria acrescentar, concordando com a opinião dele e concordando mais ainda com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Parece que tem uma decisão do Supremo, né? Sobre? Porque isso tudo aí, na minha opinião, é por causa dessa República Corporativa do Brasil, porque isso aumenta o salário de cada procurador do Estado, né? Que ele passa a ter uma participaçãozinha no caso desse dinheiro da dívida ativa cobrado, né? No caso da Procuradoria, se há uma incidência aí de 10%, isso compõe um fundo que é para manutenção da Procuradoria-Geral do Estado. Sobre a pergunta dele do IPVA, Antero, e ouvinte, nós vamos fazer um mutirão no final de setembro, início de outubro, está sendo organizado, inclusive na Arena Pantanal,
que nós vamos fazer ali tanto para o ICMS, para os tributos aí estaduais, como também para multas, com um grande desconto, tá? Então, ele pode ficar tranquilo que haverá esse mutirão com um bom desconto de multa e de juros, mas hoje ele pode fazer isso pela internet. O que ele disse é que nós temos numa lei, estabelece que a Secretaria de Fazenda ela é obrigada depois de vencido um tributo, encaminhar para a Procuradoria até 180 dias para fazer a cobrança. Né? Porque antes, em períodos anteriores aí, se demorava até 4 anos e meio, porque você sabe que prescreve em 5 anos, e encaminhava-se para a cobrança na Procuradoria, quase prescrevendo o crédito. E aí a Procuradoria não conseguiria cobrar. Então houve apontamentos, tanto do Ministério Público quanto do Tribunal de Contas, olha, legisle e organize isso. Hoje há uma lei que estabelece, até 180 dias, vencer um débito, seja de ICMS, IPVA, tem que encaminhar para a Procuradoria. Não, aí... Ele com 30 dias aí. Segundo a fala dele, é o seguinte, venceu hoje... Não, assim, eu até peço, se ele tiver o contato, para encaminhar aqui para a Capital FM, a gente faz contato com ele para verificar exatamente a situação, mas se aguarda 180 dias, aí encaminha-se para a dívida ativa, e aí obviamente não fica mais sob administração da Cefaz, fica na Procuradoria. Tá, e nós vamos encerrar com um telefonema que tem aqui para o senhor. Alô? Alô, bom dia, Pedro. Bom dia, quem fala? É Robson. Robson, pode perguntar, o secretário está lhe ouvindo. Não, o rapaz fez um comentário agora há pouco aí, né, sobre os documentos aí, que você tem que pagar tudo. Ontem eu negociei a minha dívida do meu carro, e ontem de manhã eu paguei 3 horas da tarde, peguei o documento no Detran. Parcelei aí em 6 vezes. Fui lá na Alena 3 ali da Chapada ali e negociei lá. Acho que o que ele falou aí que não está conseguindo pegar o documento, eu acho que não procede, não. Tá bom. Eu não sei qual é o caso dele, tá? Tá bom, muito obrigado. Você está dando um testemunho do que aconteceu com você, isso, né? Perfeito, obrigado pela participação. Eu até pedi para que o participante anterior encaminhasse aí o problema que ele teve para que a gente possa solucionar. Mas a tônica tem sido essa, Antero. Feito o pagamento, tem lá um tempo para que ocorra a baixa, né, daquela parcela ou do valor total do IPVA, e aí ele já pode dar encaminhamento lá no Detran com a expedição do documento. Eu não posso encerrar sem essa pergunta para o senhor, porque não seria jornalística essa entrevista. O governador Mauro Mendes, um dia depois do Tribunal de Contas aprovar as contas de Pedutax, deu uma declaração pública o seguinte: é um absurdo ter mencionado a crise como desculpa para aprovar contas com essa qualidade. Mais ou menos isso, traduzindo a declaração do governador Mauro Mendes. Aí, uns 15, 20 dias depois, o senhor dá uma declaração seguinte: não, o governador Pedutax foi um gigante, fez isso, fez aquilo outro, e até o jornalista Pedro Pinto publicou: a melhor defesa do Pedutax não foi feita por ele na tribuna. O Galo superou o Pedutax na defesa dele, etc. E tal. Sendo que tinha declaração pública do Pedutax, na época, dizendo o seguinte: crise? Que crise? Não passou a crise em Mato Grosso. E aí? Antero, primeiro que eu não tenho procuração para defender aí o mandato do ex-governador Pedro, né? Eu trabalhei, todos sabem, eu entrei em 2017 na Procuradoria e em 2018 na Secretaria de Fazenda, então eu posso falar daquilo que eu vivi. E eu vivi em 2018 uma grande dificuldade já acumulada, né, por decisões que foram tomadas no primeiro biênio e no governo anterior ainda, no governo do Silval Barbosa, em relação a medidas que aumentavam a folha de pagamento. Nós tínhamos uma folha de pagamento em 2014 de algo em torno de 5 bilhões de reais e nós terminamos aí com quase 10 bilhões de reais em 2018. Houve quase que dobrou a folha do Poder Executivo. Sobre isso, especificamente, eu até tenho dito isso, e nós defendemos, eu defendi isso em conversas na época, em reuniões de secretariado, que nós tínhamos que controlar a folha, porque isso aí seria, inclusive, um problema para o próprio servidor público. Tanto que o fato de não ter pago o FEX em 2018 fez com que nós não conseguíssemos pagar o 13º do servidor, e em 2019 entramos com muita dificuldade, tanto que não conseguimos pagar
algo que era feito de forma histórica, que era pagar o 13º do servidor nos meses de aniversário. Então, eu atribuo alguns problemas que aconteceram por algumas decisões que foram tomadas, né? Sobretudo no controle da despesa com o pessoal, que fez nos chegar a esse ponto. Algumas decisões foram tomadas no governo anterior do Silval Barbosa, é verdade, né? Como a Lei Complementar 510, com um aumento para 10 anos, que todos nós conhecemos. Mas houve um fato, que é, por exemplo, a consulta que foi feita ao Tribunal de Contas do Estado, que fez com que o Estado modificasse aquele entendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, que agora, em 2018, eles voltaram a incluir o imposto de renda na base de gastos com o pessoal. Isso fez com que nós tivéssemos artificialmente cumprido ao longo de 2016, 2017, 2018, o índice da LRF, de gastos com pessoal, em divergência da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, ao longo desse tempo, foi possível implementar aumentos que, a permanecer com aquele entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, nós não teríamos condições legais de dar, como ficou decidido agora pelo Tribunal de Contas e pelo próprio Ministério Público, com as notificações que foram feitas em relação à greve da educação. Por que o governador Mauro não pôde dar o aumento? Exatamente em função disso. Então, assim, se nós pudermos atribuir, houve, de fato, decisões que foram tomadas que eu não estava, e que se eu estivesse, a minha orientação seria uma orientação técnica, que nós não deveríamos fazer, porque fere, inclusive, o que a Secretaria do Tesouro Nacional preconiza. Então, eu posso falar, e eu falei quando eu disse, de 2018, com uma folha já monumental de pagamento, com desafios enormes em 2018, e foram adotadas duas medidas que aí nós temos que enaltecer. A PEC de gastos, ela em final de 2017, até o deputado Botelho sempre lembra disso. Isso fez um controle para o crescimento dos duodécimos, isso é importante deixar registrado, os duodécimos não crescem mais acima do que variou a inflação no ano anterior, e também o Fundo de Estabilização Fiscal, que no ano passado foi aprovado, que se não tivesse esse fundo com os 150 milhões de reais que ingressaram, nós estaríamos com uma saúde talvez em colapso ainda maior, que foram decisões tomadas aí no último ano e meio de governo. Então, assim, eu vejo de fato que se não tivesse sido adotada aquela interpretação, se tivesse mantido o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional de que o imposto de renda compõe os gastos com o pessoal, sabe desde quando Mato Grosso está estourado com os gastos com o pessoal, e são dados públicos, desde primeiro quadrimestre anterior de 2015. Então, nenhum desses aumentos dados pelo governador Silval Barbosa poderiam ter sido dados no mandato do governador Pedro. Né? Então, veja, esse é um ponto que, de fato, merece a reflexão. Agora, não podemos dizer também que não houve a crise e que isso não impactou. Agora, se tivesse cumprido a lei de responsabilidade fiscal, nós estaríamos hoje, talvez, num quadro melhor e aí com uma situação fiscal mais equilibrada. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Antero.